Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá. Hoje é a festa litúrgica de um grande santo, Beato Álvaro del Portillo, beatificado em 2014. Eu tive a oportunidade, a graça que Deus me concedeu de conviver com ele durante 2 anos, quase 2 anos, em Roma. E as reminiscências que eu tenho sobre a sua pessoa, sobre a sua santidade, estão guardadas muito intimamente no meu coração e eu queria hoje transmiti-las. Uma recordação muito forte que eu tenho é do seu carinho pessoal que ele tinha por cada pessoa, aquelas pessoas que estavam mais próximas, principalmente. Logo que eu cheguei em Roma, tive a oportunidade, então, de constatar esse seu carinho, porque quando ele me viu, ele me disse: "Viva o Brasil!" E eu, enfim, sem saber como lhe responder, disse: "Viva o Padre!" Também, em outra ocasião, me encontrei com ele, junto com o João Paulo Pimentel, que era português, e ele, abraçando aos dois, disse com muito carinho, que a língua portuguesa era muito agradável e que ele, enfim, entendia melhor os brasileiros do que os portugueses. E sempre numa atitude de muito carinho para com os dois, pondo as suas mãos sobre os nossos ombros. Uma outra ocasião também, eu estava rezando o terço num corredor, ele então passou por ali, disse a ele que estava rezando, por ele, pelas suas intenções, e ele então também, apoiando os seus braços, suas mãos nos meus ombros, disse: "Meu filho, necessito muito dessa sua oração, e toda oração que você reza por mim, ela também se reverte para ti, para as tuas necessidades, para as necessidades de toda a obra. Reze muito por mim." Também, em outra ocasião, estava numa casa de retiros, afastada de Roma, em Tornaveia. Ele também passou por ali e era uma casa que estava em reformas e o banheiro estava em reformas, estava inviável de ser usado, e eu então lhe disse que ele ia lavar as mãos antes do almoço. "Padre, esse banheiro está sujo." E eu falei em castelhano, como eu, enfim, a minha ideia de que sujo era porque estava cheio de cimento, estava, enfim, sem condições de ser usado. E ele disse: "Mas meu filho, se está sujo, se limpa." Depois que eu entendi que sujo não era a palavra mais adequada para empregá-la, mas sim, está inviável, está em reformas, e não sujo. Também, naquela mesma ocasião, ele se lembrou que estava fazendo aniversário na novena que nosso padre São José Maria fez em Guadalupe. E Dom Javier, que estava também presente, olhou para mim e disse: "E hoje faz 10 anos que o nosso padre chegou ao Brasil." E Dom Álvaro então disse: "Eu me lembro, me lembro que uma senhora entregou ao nosso padre uma camélia no trajeto do aeroporto para casa, e o nosso padre então lhe pôs aquela camélia junto ao sacrário." Também
tenho a recordação muito, enfim, cativante, né, de quando eu lhe disse que estava para ser ordenado sacerdote, e ele, com muita, enfim, delicadeza, disse: eu sei, meu filho, eu que te escolhi para ser sacerdote, né? E depois também eu lhe disse que meus pais provavelmente não poderiam vir, pela distância, pelas dificuldades, e ele então me disse com muito carinho que rezasse para que eles pudessem vir, mas se não pudessem ir, não tem problema, né? Você estará muito bem acompanhado por mim, que também sou o teu pai. E o fato é que depois acabou que a minha mãe pôde, né, ir à ordenação. Recordações também tenho com relação ao seu afã apostólico, a sua fidelidade ao viver, né, aquilo que São José Maria tinha nos deixado para viver, e ele com muita fidelidade o cumpriu. Eu lembro que, em certa ocasião, o mesmo João Paulo Pimentel disse numa tertúlia que o cardeal Cassaroli, que era secretário de Estado, iria visitar o Centro Elis, um centro de Roma, e Dom Álvaro então lhe disse: eu sei, eu que lhe convidei para ir àquele centro, para uma tertúlia. Se vê como ele então realizava esse seu apostolado com as pessoas de todas as condições. E também essa sua fidelidade, seu amor, né, a obra também se manifestou certa vez quando ele mostrou seu anel de prelado para nós que estávamos numa tertúlia e deixou que a gente pusesse o anel dele, né, nas nossas mãos, e foi dizendo que aquele anel significava para ele, né, como um sinal da fidelidade que ele vivia e queria viver para com o espírito da obra, para com o nosso santo fundador. Enfim, são essas lembranças, né, que eu tenho. Lembrança também, evidentemente, da sua humildade, né? Certa ocasião, ele tinha viajado para fora de Roma, e geralmente nessas ocasiões o oratório que ele habitualmente usa fica então sem ser usado, e alguns, né, da casa então vão fazer a visita ao Santíssimo, vão rezar ali no oratório, vão rezar pelas intenções dele nessa viagem. E quando ele voltou, um deles disse: Padre, nós rezamos, encomendamos as suas intenções a Deus no seu oratório, no seu oratório. Aí ele olhou assim estranhado: meu oratório? O oratório do padre, disse o outro. O oratório do padre, não o meu, oratório do padre, seja ele quem for. Enfim, e sempre ele teve essa preocupação de, como ele dizia, jogar essas moedas de ouro nos ensinamentos do nosso padre, sempre fazendo referência ao nosso padre, os seus ensinamentos, e assim então ele pôde nos transmitir. E dizia que nós, se fôssemos fiéis, se fôssemos espertos, aproveitaríamos essas moedas de ouro que ele estava jogando para nós, para fazê-las render, né, em santidade, em apostolado. E também essa sua fidelidade se manifestou na maneira como ele dizia: vocês terão que dar contas a Deus, né? Apesar de eu não ser um pobre homem, mas terão que dar contas a Deus por ter convivido com o santo. Se referia à sua convivência de quase 40 anos com São José Maria. Enfim, algumas lembranças, né, do Beato Álvaro que eu tenho, né, com muito carinho, queria transmitir. E eu queria, então, também rezar com vocês a oração com a qual nós rezamos, pedindo por a intercessão que quisermos, o pedido que podemos fazer a Ele. Deus Pai misericordioso, que concedestes ao vosso servo Álvaro, bispo, a graça de ser pastor exemplar no serviço à Igreja, e fidelíssimo filho e sucessor de São José Maria, fundador do Opus Dei,
Fazei que eu saiba também corresponder fielmente às exigências da vocação cristã, convertendo todos os momentos e circunstâncias da minha vida em ocasião de vos amar e de servir o reino de Cristo. Dignai-vos glorificar o vosso servo Álvaro e concedei-me por sua intercessão o favor que vos peço. Então, cada um de nós pedirá para que interceda por nós nas nossas necessidades, né, para que possamos então também, principalmente, cumprir o nosso trabalho, que nos santifiquemos através do trabalho, que vivamos essa vida ordinária, mesmo num momento extraordinário como este, né? Mas a vida continua e ela também é momento de santificação. Então, embalados pelo amor de Deus, amemo-nos uns aos outros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.